Olá, graça e paz, estamos aqui para a nossa quarta aula do segundo módulo do curso Vivendo pela Graça. Estamos falando sobre as alianças entre o homem e Deus e já estamos na nossa quarta aliança, e eu chamo essa aliança de aliança abraâmica. Qual foi a primeira, a segunda e a terceira? A primeira foi feita com Adão ainda no Éden, a segunda com Adão fora do Éden e a terceira com Noé. E o intuito, na realidade, de todas essas alianças é cumprir o propósito a qual Deus destinou à terra que nós vivemos, que é fazer dela uma colônia do reino dos céus e fazer com que o homem governe essa terra segundo os princípios e a lei do reino dos céus, do reino de Deus. A lei é o amor e os princípios, paz, justiça e alegria. Vale sempre ressaltar esses pontos antes ou durante as nossas aulas, ok? Bom, Abrão foi o patriarca hebreu. Antes não era Abraão. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas o nome dele era Abrão. E ele foi convidado por Deus para uma aliança. Mas quem foi Abrão? Abrão foi a nona geração de Sem, filho de Noé. Na aula passada nós terminamos falando da descendência de Cã, né, que manifestou novamente a idolatria no meio da humanidade, e agora a geração de Sem traz de volta a visão sacerdotal do Deus Todo-Poderoso para a humanidade. Pô, eu costumo chamar essa aliança de aliança de fé, ok? Porque ela foi toda baseada de acordo com a palavra de Deus diretamente para o patriarca Abrão. Tudo começa quando o pai de Abrão convida e leva-o para uma terra fora de Ur dos Caldeus, ok? Gênesis 11:31 diz o seguinte: e tomou Terá, pai de Abraão, Abraão seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho. Arã já tinha morrido, né? E Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Então, quando Abrão sai da terra dele, sai junto com o pai, com a esposa e também com o seu sobrinho Ló, né? Para ir para onde? Para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali, ok? Então, a princípio, ele sai de Ur dos Caldeus, uma terra, na realidade, cheio de idolatria, na região babilônica, ok? Sai junto com o pai para ir à terra de Canaã. Agora, é interessante que isso foi antes da promessa, ok? Agora, em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, Deus então estabelece pela primeira vez uma aliança com Abraão. E você vai entender de forma muito clara por que esta é uma aliança de fé. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Opa, já surgiu aqui a bondade de Deus sendo estabelecida novamente em uma aliança juntamente com o homem. Só que dessa vez com Abrão, que era descendente de Sem, filho de Noé. Ok? Então é o seguinte, agora Deus realmente convida Abraão a sair da casa do pai para ir para uma terra desconhecida, por isso que é baseado em fé, ok? Para ir para uma terra desconhecida, que Deus ia fazer dele naquela terra uma grande nação. O grande detalhe era que Sara, ou Saraí, esposa de Abrão, era estéril, não poderia ter filho. Então, para mim, essa é uma das partes mais fortes dessa aliança no que se diz a respeito de fé. Abrão creu na palavra que Deus lançou sobre ele nesta aliança, e aí, a partir daí, ele começa a trilhar o caminho, a peregrinar por um tempo, né, de acordo com a promessa, de acordo com a aliança a qual Deus estabeleceu junto com ele. Existe uma importância muito grande nesta aliança. Por quê? Nela iniciou a trajetória de um povo que descenderia o Cristo, o povo hebreu, ok? Segundo, é anunciado a justiça de Deus pela fé. Abrão creu
acreditou na bondade de Deus e, crendo nesta bondade, ele larga tudo e começa a seguir o plano da visão que Deus estabeleceu para ele, através de uma aliança firmada, ok? 3. Sobre toda a promessa real de Deus, a bênção é permanente. Então, essa promessa que ele fez a Abraão, essa aliança que ele estabeleceu com Abraão, é uma aliança eterna, porque já começava ali o processo da aliança com a chegada de Jesus Cristo através da descendência de Abraão, ok? E ela também é o símbolo da aliança messiânica, porque ela foi anunciada como uma aliança de um reino eterno. Então é uma aliança que a gente deve dar bastante importância para ela, para podermos entendermos a aliança a qual nós vivemos hoje, o tempo a qual nós vivemos hoje, que é a dispensação da graça de Deus, a qual também nós chamamos de Kairos, o tempo de Kairos, ok? Bom, não tem como falar da vida de Abrão sem falar do encontro dele com Melquisedeque, o rei de Salém, o rei de justiça, o rei de paz. Nós falamos a respeito de Melquisedeque, até como citamos Abraão no primeiro módulo, ok? Mas aqui nós estamos falando de Abraão. Não tem como não falar da influência dos dois desta aliança, porque Melquisedeque confirmou, na realidade, a bênção desta aliança sobre a vida de Abraão. No encontro, citado aí por Moisés em Gênesis capítulo 14, versículo 18 e 20, o texto diz o seguinte: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que o entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Bom, você pode observar aí na tela que eu tenho entre parênteses a palavra Baraque com asterisco. Por que eu coloquei a palavra Baraque? Na versão original do hebraico, a palavra que foi traduzida como abençoou é Baraque. E Baraque não quer dizer abençoou. Baraque significa ajoelhou. Ou seja, então o texto mostra na realidade aqui não que Melquisedeque abençoou Abraão. Não, é que Melquisedeque reconheceu a bênção sobre a vida de Abraão. Que a bênção do Eterno, que a bênção de Adonai, que a bênção de Elohim já estava sobre a vida de Abraão, devido à aliança a qual ele já tinha feito com Deus. Ok? Tanto que depois ele diz: bendito seja, abençoado seja Abraão. Ok? Abençoado seja Abraão. Então, Melquisedeque ajoelhou e declarou: abençoado seja Abrão. Ok? Abrão, por que Abrão? Ab, pai, ão, nação. Ab, ão, pai de nação. Ok? Então eles tiveram esse encontro e se tornaram grandes amigos. Esta é uma realidade. Os dois se tornaram grandes amigos. Todos dois eram sacerdotes do Deus Altíssimo, tanto Abrão quanto Melquisedeque. Como que Abrão era sacerdote? Sim, ele era um sacerdote, ok? Era sacerdote do Deus Altíssimo, tanto que ele também oferecia sacrifício. Então é o seguinte, agora eu quero falar, eu falei da importância da amizade dos dois, porque existe um livro, que é dado como autoria de Abrão, e este livro conta um pouco da história de Melquisedeque. Além de contar um pouco da história de Melquisedeque, conta também a situação, a guerra que Abraão enfrentou para salvar o seu sobrinho Ló, ok? Então o sacerdote de Salém, ele confirma o chamado de Abraão. Nós lemos aqui em Gênesis 14, porém no livro de Melquisedeque, escrito por Abraão, tem mais detalhes sobre esse encontro, uma riqueza de detalhes. Então eu vou ler aqui na realidade o contexto do que esse livro de Melquisedeque, escrito por Abraão, diz a respeito desse encontro e antes deste encontro, ok? Então o livro ele relata com detalhes, primeiramente, a batalha dos 5 reis contra 4, descrito em Gênesis capítulo 14. Então eu vou pedir para que você leia, para você entender essa história, ok? Gênesis capítulo 14, você vai ler sobre essa guerra dos 5 reis contra 4 reis. E esta guerra fez de Ló, sobrinho de Abrão, e as suas filhas prisioneiros.
A história conta ainda sobre a chama do altar acesa por Deus no primeiro sacrifício de Adão, né, na primeira aliança, lá no início, logo depois da saída do Éden, e fala o poder dessa chama na história da vida desse patriarca Abraão, que agora era um guardião desta chama. Uma história muito linda. Uma história muito linda e muito edificante para a nossa vida. E além disso, o livro de Melquisedeque trata ainda do encontro entre os dois sacerdotes, né, Abrão e Melquisedeque. Fala também do nascimento milagroso e a bênção de Isaac. Fala tudo aquilo que está em Gênesis ali, só que fala com mais riquezas de detalhe, de quando o anjo se aproxima e diz para Abrão que ele vai ter um filho. Aí chega para Sara, Sara dentro da tenda começa a dar uma risada, aí o anjo fala: olha, eu vi você rindo, tá? Você não está acreditando que você vai ter um filho, mas você vai ter um filho sim. E fala do nascimento milagroso e fala da bênção de Isaac. E quem abençoou Isaac foi Melquisedeque, rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. E o mais importante, no final do livro falam do selo profético do livro do universo, a qual nós já falamos dele no módulo passado e também neste módulo, e eu tenho certeza que você está lendo e está gostando muito. Então agora eu estou deixando disponível para você aqui no módulo bônus também o livro de Melquisedeque, para que você possa ler e entender sobre tudo isso que eu estou falando aqui, sobre essa aliança de Deus com Abraão. Ok? É o seguinte, dentro da promessa dessa aliança estabelecida com Deus e Abraão, existe a promessa do reino eterno. Gênesis capítulo 15, versículo 4 e 5. Então o Senhor deu-lhes a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Vou dar uma pausa aqui. Que herdeiro era esse que Abraão estava achando que era? Era Eleazar, o servo dele, porque ele não tinha filho, né? Então ele falou: então quem vai ser o herdeiro? Vai ser o meu servo Eleazar? Aí Deus responde para ele: não, seu herdeiro não vai ser Eleazar, não vai ser esse, vai ser um filho gerado por você mesmo, ok? Levando para fora da tenda, disse-lhes: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu e isto lhe foi creditado como justiça. A fé agora acreditado como justiça de Deus, ok? Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Então, o que Deus falava, ele acreditava. Mas Abraão, em determinado momento, pegou Agar, serva de Sara. Sara falou: toma minha serva e vai ter um filho com ela para acabar com essa perturbação que eu vou ter um filho. Não. Então, se a sua descendência, então você tem um filho com Agar, e é onde nasceu Ismael. E ele também não foi o filho da promessa, ok? Que o filho da promessa é Isaac. Então, a justiça de Deus, ela consiste na manifestação da sua bondade, ok? Qual era a bondade de Deus para com a vida de Abraão e Sara? Dar tudo aquilo que eles queriam, que era um filho. E Sara era estéril, como eu tenho falado. Então, Isaac veio através da promessa de uma aliança que Deus tinha firmado com Abraão, abençoando também Sara, a esposa dele. Bom, promessa do reino eterno e a multiplicação. A promessa dessa aliança, ela acabou se multiplicando no meio do caminho. Gente, eu não vou ficar falando aqui da peregrinação de Abraão, né? Não vou ficar falando que ele foi para o Egito, que ele fez isso, que ele fez aquilo, porque não é o meu intuito. O meu intuito aqui é mostrar sobre a aliança de Deus firmada com Abraão. E essa aliança nos levou até Cristo Jesus. E nós fomos, de certa forma, adotados por causa dessa promessa, desta aliança que Deus fez com Abraão, né? Então é o seguinte, a promessa do reino, ela é eterna, e houve uma multiplicação aqui, houve um upgrade, né, nessa promessa e no resultado dela para a vida de Abraão. Gênesis capítulo 17, versículos 5 e 7. Deus diz o seguinte: não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão. Pai, agora é nações. Então não será mais uma nação, será pai de nações. E isto aconteceu e muito, tanto no sentido físico, né, porque os árabes e os hebreus, os judeus, vieram na realidade da descendência de
de Abrão, né, que agora passa a ser Abraão, então ele é pai de nações, mas também fala no sentido espiritual de que nós, né, nós somos de uma nação diferente, uma nacionalidade diferente e fomos adotados por causa desta aliança firmada entre Deus e Abraão, ok? Que descendeu o Cristo. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, pai de nações, ok? Porque eu constituí pai de muitas nações. E eu o tornarei extremamente prolífero, abençoado, próspero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei minha aliança como aliança eterna. Olha onde Cristo entra aqui. Olha onde nós entramos aqui. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Gênesis capítulo 17, versículos de 5 ao 7, ok? Houve um upgrade, então, aí na promessa desta aliança firmada entre Deus e Abraão. A graça se manifestando no tempo desse patriarca, ok? E aí chega o momento da confirmação da promessa, a primeira parte, né? Vamos dizer assim, o nascimento milagroso de Isaac, filho de Abraão, agora Abraão e Sara. Sara já era bem avançada de idade, muito avançada de idade. Abraão também muito avançado de idade, 2 idosos, agora terão um bebê. E esse bebê é fruto da promessa, é fruto do cumprimento de parte da aliança de Deus com Abraão, ok? Gênesis 22, 17 e 18 diz: que de veras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Entra aqui o conceito de fé por causa da obediência de Abraão à voz de Deus. E a obediência dele estava completamente voltada na fé. Não é porque Abraão era um cara santo, que não pecava, não, porque ele errou pra caramba, ok? Estuda a história de Abraão que você vai ver que ele errou muito, ele mentiu muito, ele colocou Sara em perigo em diversas situações, com medo deles matarem ele, matarem Sara, porque Sara era muito bonita, né? Então os reis se encantavam, os príncipes se encantavam. Aonde chegava, tanto Abimeleque quanto o faraó do Egito se encantou com Sara, e por essas 2 vezes Abraão disse que ela era irmã e não esposa, com medo deles matarem, assassinarem ele para ficar com Sara. E todos esses 2 reis aí, na realidade, enriqueceram Abraão, porque eles viram, tipo assim, poxa, a gente não quer a maldição, a gente percebe que você tem a bênção de Deus, e a gente não quer essa maldição para nossas vidas, tocando a sua esposa, ok? Então, a partir daí, Abraão acaba, de certa forma, até se beneficiando, porque tanto Faraó quanto o Abimeleque, eles acabam entregando algumas ofertas, né, para Abraão, reconhecendo a presença de Deus na vida dele. Ok? Vamos lá. Então é o seguinte, a misericórdia é Deus livrando o homem daquilo que ele merece, livrando do merecido. E a graça nos abençoa com aquilo que não é merecido. A gente não merece, mas Deus resolve nos dar e trazer isso. E aí agora vem o prenúncio dessa graça no Monte Moriá, Sião, ok? O Monte Sião, aí Abraão deu o nome de Moriá por causa deste sacrifício. Segundo as escrituras sagradas, né, Deus pede para que Abraão sacrifique Isaac lá em Sião, no Monte Moriá, ok? Para Abraão provar o amor dele por Deus, ok? E Abraão, segundo as escrituras, leva o fogo, né? A chama lá do Éden junto com ele, leva a lenha, leva o cutelo, só não aparece o cordeiro, né? Tanto que Isaac vai e pergunta para ele: pai, o fogo, a lenha, o altar está pronto, agora me diga, aqui, aonde está o cordeiro? E aí Abraão diz: Deus proverá, né? Isaac não tinha noção que a intenção de Abraão era sacrificá-lo. Isso é o que está em Gênesis, que Moisés escreveu. Existiu uma linha teológica, né, que eu conversei com alguns, e eles falaram que existem algumas versões que na realidade mostram que Abraão na realidade
quis sacrificar Isaac achando que Isaac era o Cristo, devido ao nascimento milagroso, por conhecer a Escritura, sabendo que aquele que morresse pagaria o pecado por toda a humanidade e tudo se reorganizaria. Ele achou que Isaac era Cristo. E gente, isso aqui é uma linha teológica que prega, que diz, aqui eu estou colocando as duas aqui para você. Tem um pouco de sentido, vou ser muito sincero para vocês, tem sentido sim, né? Porque até então você pergunta, poxa, mas Deus pediu, deu filho para Abraão, né? Agora que Abraão prova o amor, tipo assim, eu quero ver se você me entrega o seu filho, ok? Então essa linha, ela não acredita nisso, acredita que pelo conhecimento de Abraão, as escrituras sagradas, né? Quando eu falo escrituras sagradas, não estou colocando só a Bíblia, mas toda a literatura sagrada, principalmente na época que ele tinha, ele achava que Isaac seria o Cristo, e tinha como esse Cristo ressuscitaria, né? Ele tinha esperança que se ele sacrificasse Isaac, Deus o ressuscitaria, ok? Só que isso não acontece. Deus fala, não faça isso com teu filho, e aí envia um cordeirinho para que ele possa oferecer ali o sacrifício naquele dia no altar. Ok? E tanto que ele achou que fosse Isaac, que Isaac, quando ele amarra Isaac não falou nada. Eu falei, ixi, então é meu filho mesmo, né? Um cordeiro mudo, ele não vai falar nada, ele não vai reclamar. Ok? Então essa é uma linha teológica que trabalha, e confesso a vocês que eu pendo por essa linha de pensamento. Não estou dizendo aqui que você tem que ir comigo nessa linha, né? Porque a gente segue a Bíblia Sagrada, ok? Mas existe um grupo que diz que na versão, né, que houve uma modificação na versão, por isso que foi colocado dessa forma. Alguns dizem que foi Moisés que quis colocar daquela forma, mas não vamos entrar nessa discussão, ok? Interessante a gente entender aqui que de uma forma ou de outra, Abraão entendeu o plano de Deus, tanto que ele foi oferecer Isaac ali como sacrifício a Deus, sabendo da bondade e a fidelidade de Deus. Então Deus ele prenuncia a graça enviando para ele um cordeirinho para aquele sacrifício, ok? Aí é o seguinte, passa o tempo de Abraão, agora vem a benção da descendência de Abraão, né? A descendência da promessa, que é Isaac. E apareceu o Senhor e disse, agora apareceu para Isaac, tá bom, gente? Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas as terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha só, Deus fala que Abraão obedeceu a voz, ok? Obedeceu a palavra. Isto é uma atitude de fé. Mais uma vez dizendo aqui, não está relacionado à questão de que Abraão fez ou não fez, que pecou ou não pecou. Deus não estava levando em conta isso, gente, ok? Não estava levando isso na vida de Abraão. Então Abraão viveu um prenúncio da graça de uma forma muito grande, ok? E o filho dele carrega agora o seu legado dessa bênção, desta aliança. Toninho, mas o que ele falou? Se guardou o mandado ou o mandamento, né? Os preceitos, os estatutos, as leis. Nesta época não existia ainda a lei de Moisés, que é a quinta aliança que nós vamos falar sobre ela, ok? Nesta época, o que imperava eram os princípios e a lei do reino de Deus, ok? Os princípios eternos e a lei eterna do reino de Deus. Lembra qual é? Paz, justiça e alegria. E a lei, amor, ok? Amor. Então você vê que independente de que Abraão fez, independente do que o próprio Isaac também fez, ele cometeu o mesmo erro do pai com Abimeleque, dizendo que a sua esposa era a sua irmã e não a sua esposa, também com o mesmo medo, né? Então, beleza, não foi por isso, é por causa de uma aliança firmada, e Deus ele é fiel na aliança dele. E lembra que o que traz o cumprimento da promessa de toda aliança de Deus firmada é a nossa fidelidade. Fidelidade é fé, é ouvir e obedecer a palavra dele, no sentido de acreditar que ele é bom o tempo todo para as nossas vidas, ok? Então, como eu disse aqui, Abimeleque teve medo da maldição,
ele cometeu o mesmo pecado do pai. E aí tem a história dos poços também, né? Ele fura um poço aqui, fura um poço ali, entulhado aqui, entulhado ali, até que chega o local certo, ele fura um poço da água e ele fica bem. E ele acaba se encontrando, Deus acaba reafirmando a promessa dele sobre a vida de Isaac e a sua descendência. E vem também a descendência de Abraão, agora com os dois filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Gênesis 25 fala da história desses dois irmãos que nasceram, gêmeos. Esaú saiu primeiro da barriga da mãe, da barriga de Rebeca. Ele se tornou caçador e detentor da primogenitura. Ele receberia a bênção que continuaria a linhagem de Abraão e também a aliança. E depois veio Jacó, que foi o segundo filho, que segundo as escrituras veio agarrado no calcanhar de Esaú. Ele saiu agarrado no calcanhar, né? E Jacó se tornou um bom negociante, um cara estrategista, e com essa estratégia ele de certa forma negociou com o irmão a primogenitura do irmão. A história diz o seguinte, que Esaú estava voltando de uma caça, não conseguiu pegar nada, estava morrendo de fome. Jacó estava preparando um guisadinho ali, né, lentilhas, uma carninha de ovelha, né, uma carninha de carneiro. E a hora que Esaú vê aquele prato ali, fala, me dá um prato desse. Jacó fala, não, eu te vendo, mas eu não tenho como pagar. Se você quiser trocar comigo, eu te dou o prato de comida e fico com a primogenitura. E aí Esaú diz o seguinte, bom, o que me adianta eu ter a primogenitura se eu morrer de fome? Então eu troco com você. Mas na realidade Esaú não acreditou muito naquela negociada, ele quis dar uma enganada em Jacó, ok? Mas Jacó fez de forma séria porque ele entendia o que era essa bênção e ele valorizou isso. Enquanto Esaú não valorizou essa bênção, não valorizou esta aliança. Aí tem muita gente que diz o seguinte, poxa vida, por que Deus permitiu isso? Por que ele deixou Jacó enganar Esaú? Olha só, não foi Jacó que enganou Esaú. Esaú vendeu a primogenitura dele, não deu o devido valor da aliança firmada entre o avô dele e Deus. Okay? Ele não entendeu a grandiosidade disso. E Jacó tinha esse conhecimento e falou, eu quero essa bênção para mim. Okay? Então ele armou essa estratégia e com essa estratégia ele garantiu o direito de primogenitura porque Esaú negociou com ele. Por causa da ignorância de Esaú, ele acabou se tornando o primogênito agora que receberiam a bênção. Então vamos falar sobre a bênção de Jacó. Gênesis 28, 3, 4. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão. A ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Você percebe aqui que essa bênção vem com parte da bênção que Adão recebeu, Noé recebeu, agora com parte da bênção que Abraão recebeu. Ou seja, é uma junção de se tornar poderoso, de frutificar, de multiplicar, de governar, de ser pai de multidão, ok? Então, Jacó recebe essa bênção. E com isso, o irmão Esaú acaba ficando furioso agora com isso, né? Poxa vida, pai, o senhor deu a minha bênção para Jacó. E o pai não sabia da negociação, né? Quem sabia era a mãe, Rebeca. Ela sabia desta negociação a qual Esaú tinha feito com Jacó e Jacó com Esaú. E provavelmente bateu um papo depois com Isaac e contou toda a história para ele. O certo é que quando Isaac abençoa Jacó, não tem mais uma bênção de primogenitura para Esaú. Então, agora o detentor dessa bênção, desta aliança, passa a ser Jacó. Mesmo que ele engana o pai naquele momento dizendo que era Esaú, mas foi assim que aconteceu. Por isso que eu digo que a graça sendo manifestada não levando em conta os pecados que essa turma cometia. A Rebeca, a mãe, com muito medo de Jacó sofrer retaliação por parte do seu irmão Esaú, pede para que Jacó vá para a casa do seu irmão, Labão, né? Então foi como se fosse uma fuga. E acontece, na realidade, da viagem de Jacó, da casa do seu pai à casa do seu tio Labão, ele faz um voto, né? Ele faz um voto a Deus. E o voto ele diz o seguinte: se você me enviar para lá
e eu for grandemente abençoado, depois que eu voltar, tudo que eu conquistar, ok? Tudo que eu conquistar, eu vou lhe dar o dízimo, ok? Ele faz esse voto com Deus. Você também pode ler Gênesis 25, 26, a história de Jacó, ela é muito interessante para você entender também um pouco mais sobre o teor dessa aliança, dessa bênção a qual Jacó recebeu. Bom, e agora Jacó se torna o responsável e também o detentor da promessa e aliança feita entre Abraão, seu avô, juntamente com Deus. E como descendente de Abraão agora, Jacó também precisava do seu encontro com o Eterno, né? Ele precisava ouvir da boca do Eterno a aliança que ele tinha com o avô e com o pai dele. Isso está em Gênesis capítulo 28, versículo de 11 ao 22. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou naquele lugar, e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Eu vou dar uma pausa aqui para falar principalmente da apresentação de Deus para Jacó. Deus se apresenta da seguinte forma: Eu sou Adonai, ok? Eu sou. Entra o tetagrama aqui, as consoantes do alfabeto hebraico. Yud, Rei, Uev, Rei, ok? Para dizer eu sou o que sou, o Adonai, o Senhor, eu sou a existência, o Deus do teu pai Abraão e o Deus do teu pai Isaque, ok? E aí Jacó reconhece, porque certamente ele deve ter ouvido falar muito no eu sou, tanto da boca do seu pai quanto da boca do seu avô. Vamos continuar o texto? E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, Adonai será o meu Deus, Yahvé será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Eu chamo isso de um voto segundo a ordem de Melquisedeque. Okay? Dentro da ordem de Arão, da ordem levítica sacerdotal, o dízimo ele vem com um contexto dizendo o seguinte: olha, se você não der o dízimo, você não vai ter a bênção de Deus. Se você não entregar, o devorador vai vir sobre os seus bens e vai devorar tudo, ok? O voto, o dízimo, segundo a ordem de Melquisedeque, né, o mesmo que Abraão aplicou, e certamente Isaque, ele entregava o dízimo, certamente Jacó viu isso, por quem que ele aprendeu? Provavelmente com o avô ou com o pai, entendendo sobre o que é o dízimo. Nada mais é que um voto de gratidão. Por eu ser abençoado, por eu me achar abençoado, por eu estar abençoado, eu vou dar o dízimo. Esse é o voto segundo a ordem de Melquisedeque. Esta é a entrega do dízimo segundo a ordem de Melquisedeque.
Olha, Hebreus diz que Jesus Cristo, o sacerdócio dele, o sumo sacerdócio dele é a segunda ordem de Melquisedeque. Então, o seu conceito de dízimo também deve mudar, entendendo que o dízimo nada mais é que a gratidão estabelecida no seu coração por você já ser abençoado por Deus, como diz em Efésios capítulo 1, versículo 3. Ok? Então é o seguinte, Jacó segue a caminhada dele, chega à casa do seu tio Labão. Lá ele encontra com a sua prima, chamada Raquel, se apaixona por ela e ele fala para o tio Labão: eu quero casar com a minha prima, eu quero casar com Raquel. Labão falou: tudo bem, só você trabalhar 7 anos, está tranquilo. Você trabalhou 7 anos, você pode casar com ela. Esse é o preço para casar com a minha filha. Jacó estava apaixonado, trabalhou 7 anos. Chegou o tão dia sonhado do casamento. O que acontece? Ele participa da cerimônia, vai para a tenda com agora a sua esposa, com a sua mulher. Porém, quando ele chega na tenda, o que ele vê é Lia, não é Raquel. Lia era a irmã mais velha de Raquel. E aí ele vai reclamar com o sogro: poxa, eu trabalhei 7 anos por Raquel e você me dá Lia? Não, você me enganou. Aí o sogro disse: não, você não sabe que é de costume nosso? Sogro e tio, né? Labão. É de costume nosso que a filha mais velha case primeiro com a filha mais nova. Não se pode a filha mais nova casar primeiro com a mais velha. Você quer Raquel? Tudo bem, trabalha mais 7 anos. E assim Jacó fez. Trabalhou mais 7 anos para casar com a sua querida Raquel. Ok? Jacó era muito inteligente no negócio, fez alguns negócios com o sogro, ficou muito rico, usou muito a sabedoria que Deus deu para ele, usou muito aquilo que a gente chama de lei da atração. É sério, a lei da atração Jacó usou para ficar rico a partir do momento em que ele fez um acordo com o sogro dele, dizendo o seguinte: todo animal, toda ovelha, o animal que nascer no rebanho malhado vai ser meu. E aí ele usou a lei da atração tanto para os animais quanto para ele, para que os animais nascessem malhados, riscados, manchados, para que fizesse parte do rebanho dele. E nasceu foi muito, ok? Há de se dizer também que ele cria na bênção de Deus, ele sabia que a bênção estava sobre ele, sabia que essa aliança era uma aliança que traria prosperidade para a vida dele. Crendo nisso com fé, ele sempre declarava a sua fé e, de certa forma, recebeu todos os benefícios dessa aliança na vida dele. Ok? Agora vamos falar sobre o novo ciclo da vida de Jacó, né? Ele resolve voltar para casa agora. Gênesis 29, 30, esses 2 capítulos conta essa história. Eu pedi para que você leia também, para você ter entendimento do que eu estou falando, né? E aí ele teve o nome mudado de Jacó para Israel. Israel significa ele luta com Deus, ele lutou com Deus, ok? Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens prevalecestes. E Jacó lhes perguntou e disse: dai-me, peço a saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou-lhe. Gênesis 32, 28, 29. É o seguinte: Deus chega para ele e fala: por que você está perguntando meu nome? A gente já se encontrou, já apareci no sonho para você. Até que Deus não quis dizer o nome. Queria na realidade que Jacó soubesse que era ele. Ou seja, mudou o nome dele para Israel, ok? Porque ele lutou com Deus. Ele lutou com Deus. Então que Deus era esse? O eu sou, ok? Eu creio que aqui aconteceu uma manifestação de Cristo, que a gente vai falar no estudo sobre cristologia e cristofania, né? Vamos gerar esse entendimento para você entender essas possíveis aparições de Cristo Jesus na vida dos homens, a qual ele tinha esta aliança, a qual ele tinha aliança, a qual ele tinha um propósito, ok? Gênesis 35, 9 e 12. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e o abençoou, e disse-lhes Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel, e disse-lhe mais Deus: eu sou, olha o tetagrama, Yud Rei, Wave Rei, o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A mesma bênção dada para o pai, a mesma bênção dada para o avô. E te darei a terra que tenho dado a Abraão, a Isaque e a tua semente depois de ti. Te darei a terra. Ou seja,
permanece fiel à palavra que Deus havia dado para o avô e para o pai. E agora essa aliança permanece com o antigo Jacó, que agora passa a ser Israel. Como um príncipe lutou com Deus e Deus muda o nome dele para Israel. Ele luta ou ele lutou com Deus e Deus se apresenta agora. Eu sou, novamente com ele. Não quis falar o nome antes no encontro que ele teve da primeira luta, mas agora, porque Deus queria que ele entendesse que era ele, que era o eu sou, era o Deus do pai, o Deus do avô, e agora novamente reafirma isso numa nova aparição para Jacó. Então toda aliança feita antes de Cristo foi para anunciar a aliança eterna, ok? A aliança do próprio Cristo Jesus. Eu disse aqui que eu gosto dessa aliança abraâmica, gosto muito dela, estudo bastante sobre ela, exatamente porque ela é uma aliança que de agora em diante vai anunciar cada vez mais, todo mundo que chega dentro dessa descendência vai anunciar a chegada de Jesus Cristo, entendendo que esse é uma aliança de um reino eterno, ok? Bom, agora vamos entender sobre a descendência de Jacó, ok? Continua ainda em Gênesis 29, 30, né? Os dois capítulos aí, que conta sobre a descendência de Jacó. Jacó ele teve 4 mulheres, eita Jacó, hein? 2 legítimas e 2 servas, e teve 12 filhos, né? Que também é chamado as tribos de Israel, exceto um que a gente fala um pouco mais à frente, ok? Os filhos de Jacó, por esposa e ordem de nascimento, para você entender aqui. Primeiro filho, Rubem, filho de Lia, primeira esposa. Segundo filho, Simeão. Terceiro filho, Levi. E quarto filho, Judá. E esses 4 primeiros filhos vieram de Lia. Aí Raquel falou, poxa, eu não vou dar nenhum filho para Jacó. Jacó, toma minha serva, Bila, a criada dela, e tenha filhos com ela. Aí tem o 5º e o 6º filho, que é Dan e Naftali. Foram filhos da serva de Raquel, ok? A Bila. Aí depois vem o 7º filho. O 7º filho agora vem da serva de Lia, a Zilpa. O 7º e o 8º, que é Gade e Azer, né? E depois vem o 9º filho, que é Isacar, filho de Lia. O 10º, Zebulon. Aí depois tem a única filha mulher de Jacó, que é Diná. Em seguida veio Raquel. Raquel, agora abençoada por Deus, tem 2 filhos, José e Benjamim. Houve um conflito entre os filhos de Jacó, porque Jacó amava mais José do que os outros filhos, e gerou um conflito terrível entre eles, ok? Esse conflito, de certa forma, fez com que José fosse para o Egito, e lá no Egito, José passa a ser o governador do Egito, e a partir daí, depois rola-se uma fome em todo o mundo, o Egito tem providência, Jacó junta toda a sua família e vai para o Egito, passa o tempo lá, aí começa a preparação para a chegada da aliança da lei, que para mim é a aliança mais complicada da parada, ok? Assunto para a nossa próxima aula, nossa próxima e 5ª lição do 2º módulo aqui do Vivendo pela Graça, ok? Então essa foi a 4ª aliança abraâmica, é uma aliança que você tem que estar muito ligado nela para você entender de agora em diante a aliança firmada através de Cristo Jesus. Foi o prenúncio da aliança eterna promovida por Jesus Cristo. Próxima a gente já entra na 5ª aliança, a aliança da lei firmada com Moisés. Continue vivendo pela graça.